secretário de Meio Ambiente, o Felipe Araújo. Como ele disse, já era para a gente ter marcado a agenda, mas aí correria grande, secretário. Mas prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui o Dia TV. Prazer e satisfação estar aqui, né? Já era para a gente ter combinado, mas devido à correria do dia a dia, várias agendas. Eu tive a COP30, que eu tive que passar muitos dias lá, e a preparação pré-COP30 também tivemos vários eventos. Depois disso, tive algumas agendas no interior, que já tinham me comprometido junto com o governador, mas muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo de meio ambiente e recursos hídricos no estado do Piauí, proteção animal, da fauna, da flora e todas as ações que o governo tem feito para proteger o meio ambiente, que é uma pauta extremamente importante e que cada vez mais a sociedade tem demandado e a gente tem cumprido aí todas essas metas, alinhados sempre com o governador Rafael Fonteles. Secretário, vamos primeiro, antes de falar de queimadas, vamos primeiro ao vivo lá, meu primo? Ok? Olha, vamos primeiro falar desse evento, secretário. O senhor, inclusive, vai sair daqui para a reunião do Consórcio Nordeste. O que é que vai ser? Sempre na reunião são discutidos vários assuntos. Vários. Os governadores discutem vários assuntos. Mas especificamente do meio ambiente. Vai ter alguma discussão específica? Olha, na verdade, em relação ao Consórcio Nordeste, do qual o governador, ele é o atual presidente, né, até 31 de dezembro, a gente teve aí algumas ações que foram feitas ao longo do ano e que se concretizaram ali dentro da COP30, onde o governador pediu muito para a gente fortalecer a parte da transição energética, onde os estados do Nordeste têm um potencial enorme, inclusive para a questão da industrialização, utilizando essa energia que já é produzida aqui e a maior parte é exportada ali para estados do Sul e Sudeste. Ele também pediu para a gente fortalecer a parte da Caatinga, que é um bioma aí quase que exclusivo do Nordeste, tem um pouquinho ali de Minas Gerais, né? Mas é um bioma aí forte no Brasil e que a gente vem tratando sobre investimentos para a Caatinga. Inclusive o governador, junto com os outros governadores do Nordeste, tem tratado como para trazer fundos, né, e recursos por meio de fundos para ser aplicado na Caatinga, que tem um grande potencial, inclusive, nessa questão da emissão de CO2, é um dos principais aí que podem absorver, o bioma que pode mais absorver. E também tratamos da questão do crédito de carbono. Foram as 3 prioridades que ele solicitou, visto que o Nordeste tem ali um potencial de proteção ambiental maior do que os outros estados, principalmente os outros estados na parte da industrialização, e para a gente proteger esses biomas, a gente tem que ter recursos, para que esses recursos cheguem na mão das pessoas que cuidam, principalmente as comunidades quilombolas, os povos originários e outros, né, agricultores que façam essa proteção. Então, a gente trabalhou muito nesses 3 pontos. O senhor falou aí, eu lembrei da COP30, a discussão sobre a criação do Fundo da Amazônia. Vários países têm interesse, obviamente, na preservação da Amazônia, que é importante não só para o Brasil, mas para o planeta inteiro. E foi criado esse fundo, muitos países já anunciaram participação, já determinaram, inclusive, valores. E o senhor falou de fundo para a proteção da Caatinga. É mais ou menos nos mesmos moldes. E quem seria, por exemplo, os investidores para esse fundo? Pronto, na verdade, o que acontece é que já há um caminho nesse sentido. Geralmente, os investidores vêm principalmente estrangeiros que querem, né, trazer aí e proteger cada vez mais as florestas, no caso, o nosso bioma Caatinga, mas também tem recursos nacionais, que pode vir principalmente das instituições financeiras, como o BNDES, o BNB. É tão tal que lá, durante a COP30, foi assinado ali um memorando de entendimento mais no projeto mais vinculado à Floresta Viva, onde há recursos do BNDES para os estados do Nordeste, e aí cada um vai trabalhar juntamente com o BNDES para saber qual é o valor específico que vai ser tratado em cada estado. Mas o governador, né, liderando essa pauta, fez esse memorando de entendimento lá com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e também ali com o apoio do BNB, que é um importante banco do nosso país, mas que está fortalecido ali dentro do Nordeste. Então, são fundos que captam recursos de várias fontes. Pode ser do privado, pode ser do público, mas visando a proteção aí dos nossos biomas. E a aplicação, secretário? De que forma esse fundo é aplicado? O senhor falou aplicação na preservação, mas também com a participação dos povos originários, povos indígenas. Como é que é feita a aplicação na prática? Isso. Na verdade, são feitos projetos, né? São editais que vão ser lançados para que projetos nessa área
eles sejam ali aprovados. E vai um volume de recursos para várias entidades, dependendo do tamanho do projeto. Então, por exemplo, a gente tem um modelo, né, que está sendo desenvolvido e que tem sido, né, feito em vários estados, que é o PSA, que é o Pagamento por Serviços Ambientais. Então, uma determinada comunidade vai comprovar que está protegendo ali a floresta e ela vai receber um valor por aquilo. E aí o edital vai dizer se vai ser pago por hectare, o tipo de bioma, e aí são feitas regras para que ele possa receber uma remuneração e possa ali estar cuidando da floresta. Tem outras ações paralelas que são feitas, por exemplo, como projetos de agentes jovens ambientais. Então ele vai receber uma bolsa, por exemplo, mensal, que aí pode variar dependendo, né, ali do município, e que ele, durante ali o final de semana, né, ele vai visitar as comunidades, vai falar palestra da importância de proteger os biomas, de proteger a fauna, de proteger as florestas, de evitar queimadas, que isso pode prejudicar. É um dado, né, interessante que tem prejudicado muito o Piauí, a questão dos incêndios, e que a gente já melhorou esse ano, capacitando as brigadas. Então, são vários projetos que estão andando paralelo e, claro, tudo isso precisa de dinheiro. Sem dinheiro, a gente não consegue fazer esses projetos andarem, mas o Piauí vem avançando. Aí nós falamos aqui do Nordeste como um todo, mas o Piauí também vem acompanhando, executando ações e aproveitando oportunidades para trazer esses recursos para serem aplicados aqui no nosso estado. Secretário, vamos já falar de algumas ações da Secretaria, mas eu queria tocar em duas áreas que são, assim, vitais para o Piauí. A Serra da Capivara, né, a Serra da Capivara e a Serra das Confusões, por exemplo. Sem falar no litoral, enfim, nessas áreas são pontos turísticos tradicionais do estado do Piauí. Existe um trabalho, porque na Serra da Capivara tem a questão federal também, enfim, mas no que cabe ao estado, o que é que está sendo feito para a preservação dessas áreas são importantíssimas para o turismo. Pronto, na verdade, Douglas, isso são as unidades de conservação. Eu posso ter uma unidade de conservação no município, no estado ou na União. Então, por exemplo, o parque lá, Serra da Capivara, é unidade de conservação federal. Claro que o estado pode, em cooperação, atuar com a União, mas lá é um parque, unidade de conservação federal. No caso do Piauí, durante o governo, né, do governador Rafael Fonteles, e aí nesses quase 3 anos, já estamos chegando aqui no final do ano, uma das metas que nós temos lá na SEMAR, temos 14 metas que ele se comprometeu durante a campanha lá em 2022, na SEMAR ficou ali estabelecido 14 metas, uma delas é aumentar a proteção às unidades de conservação. Então, para você ter uma ideia, nós já mais do que dobramos. Então, começou ali com 7 unidades, a gente completou agora a 15ª unidade, fora unidade de conservação pública, fora a unidade de conservação privada, que foi feita recentemente, né, que é um RPPN, que é uma reserva ali particular, que foi feito. E aí nós temos esses cuidados. Então, hoje no Piauí a gente tem o quê? A gente tem a Lagoa do Portinho, é uma unidade de conservação, que tem os cuidados pela SEMAR. A gente tem o próprio Bioparque Zoobotânico, que é uma unidade de conservação que está por meio de PPP, mas é uma unidade de conservação. A gente tem o Parque do Rangel, em Curimatá. A gente tem os Quênios do Puti, que também é um parque estadual, unidade de conservação. A gente tem a Serra de Santo Antônio aqui em Campo Maior e outras unidades contabilizando essas 15 unidades. O que a gente tem feito é um trabalho de quê? Tanto do plano de manejo para o cuidado adequado dessas unidades de conservação, mas também começando um projeto de estruturação. Ter uma estrutura física, ter profissionais que fiquem acompanhando quem está visitando aquela unidade de conservação, não. Por quê? Porque a gente tem unidades de conservação que são feitas somente para pesquisa, é para proteção do meio ambiente, e aí quem quiser um pesquisador pode estar indo lá e fazendo as suas pesquisas na questão da fauna, da flora e assim por diante. E tem algumas unidades de conservação que a gente pode utilizar para o turismo, que é o famoso ecoturismo, como por exemplo, aí ficou claro aqui quando eu falei, os Quênios do Puti, que hoje a gente tem um passeio maravilhoso que eu fiz na semana passada. Só um detalhe, secretário, eu sou de Castelo do Piauí e em relação ao Quênio, era sempre uma reivindicação antiga. Estrada ruim, para chegar eram dificuldade. Hoje tem uma estrutura, estrada asfaltada, tem uma estrutura moderníssima que eu nem sei se duplicou, triplicou a quantidade de pessoas que vai até lá. Quer dizer, esse trabalho de estruturação, de dar condições de visitação e também lá tem muitos guias turísticos que não tinham condições para trabalhar. Agora não.
todos eles têm condições, estão faturando mais, levando mais turistas. Quer dizer, essa estrutura, sem essa estrutura, é muito difícil incrementar a visitação. Não, perfeito, é isso mesmo. Então, foi feito investimentos na infraestrutura para chegar lá, por exemplo, onde é feito o passeio principal, que tem aqueles paredões, né, que lá é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente. Hoje já tem 2 empreendedores que já têm os seus barcos lá na cidade. Nós fizemos recentemente a capacitação pela SEMAR, com guias de turismo ali da região, Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, para que tenham mais pessoas que possam estar ofertando esse serviço. Para você ter uma ideia, com o secretário de turismo lá de Buriti dos Montes, que eu tive na semana passada, aproximadamente, é um valor aproximado, a gente teve ali 1.200, né, que aí ele tem catalogado, que ele tem por meio das empresas, das agências de viagem da região. Em 2023 foram mais ou menos ali 1.200 visitas que tiveram ao Cânion do Puriti, ao passeio. No ano de 2024 já aumentou para mais de 1.700, e para você ter uma ideia, só no primeiro semestre já tinha mais de 1.500. Ou seja, isso vem aumentando. E é o quê? Além da infraestrutura, também a divulgação maior que a gente vem fazendo. E eu estive lá justamente para ver o que é que nós vamos propor para o governador para a gente fazer mais investimento. Precisa de mais estrutura, precisa mais divulgação, precisa de todo um complexo ali alinhado poder público e poder privado para a gente atrair mais turistas para o nosso estado, nesse ponto específico, que é o Cânion do Puriti, que no passeio que eu fiz no dia, lá tinha um turista, né, que ele é até do Piauí, ali do sul, mas ele falando, olha, eu já viajei para o exterior e não vi um lugar tão bonito como esse, e se fosse outro, né, em outro país, estaria sendo bem divulgado. Então a gente está cada vez mais, junto com a Secretaria de Turismo, divulgando os nossos potenciais, e um deles é o Cânion do Puriti, pode ter certeza. Já convido a todos aí a fazer esse passeio, que é belíssimo, encantador, e que tem vários outros atrativos que a gente está buscando junto com a população da região. Fazer lá, tem a Pedra do Castelo, tem um centro cultural em Juazeiro, lá na própria Buriti dos Montes a gente tem a Casa de Pedra na própria sede da cidade, ali perto, tem cachoeiras. Observatório lá em Buriti dos Montes também. Isso, que é o do Hotel Nazaré, um hotel também belíssimo. Então, tem vários atrativos e a gente tem que valorizar e divulgar cada vez mais para atrair turistas. Secretário, agora, todo ano, o estado do Piauí, o Brasil como um todo, mas especificamente o Nordeste, o estado do Piauí, enfrenta problemas com as queimadas. Os focos de queimada aumentam, as queimadas em si aumentam. Já mostramos em outros anos aí queimadas que demoraram dias para serem controladas. E aí o prejuízo é fauna, flora. Como é que a Secretaria se preparou e tem atuado para diminuir esse problema? Pronto, na verdade foi uma das principais missões que o governador me deu quando convidou e disse, olha, a gente tem aí um problema que é a questão das queimadas. E, claro, não tem como o Corpo de Bombeiros do estado do Piauí atender a todos esses chamados. O governador tem avançado com o Corpo de Bombeiros, colocando ele em alguns municípios, mas ele não tem como estar nos 224 municípios, porque é uma estrutura mais cara e acaba que a gente tem que trabalhar em cooperação. É o federalismo que a gente tem que tratar, federalismo climático, onde, além do Corpo de Bombeiros, ali nos principais territórios, na principal cidade onde o governador tem avançado nisso, eu tenho um trabalho paralelo das brigadas municipais. Então, a gente tem conversado com os municípios, com os prefeitos municipais, com os gestores, e eles têm entendido que só vamos avançar se conseguir ter brigadas municipais em todos os municípios e ter equipamentos para o trabalho. Então, para você ter uma ideia, Douglas, eu estava conversando com a minha equipe antes de vir para cá sobre justamente treinamento de brigadas. Nós temos 224 municípios, e esse ano a SEMAR já capacitou 86 municípios, tá? Que isso é maior do que os últimos 3 anos. E nós vamos chegar no mínimo a 100 municípios ainda até o final do ano. Tinha uma programação que deve ser feita aí nos próximos dias, no mês de dezembro. O pessoal está correndo para bater essa meta. E a nossa ideia é que a cada ano a gente possa capacitar no mínimo 50% dos municípios. Por quê? Porque essa capacitação ela tem ali um prazo de validade de 2 anos. Então, se eu tenho 224 municípios, eu consigo fazer num ano 112, no outro ano faço 112, no ano seguinte eu já volto para o que foi dos 2 anos anteriores. Então, isso tem melhorado e tem reduzido, mesmo no período de estiagem do ano de 2025, onde a gente teve uma seca bem mais grave, a gente vem reduzindo os números de queimadas. E isso podemos ter certeza que é um papel desse alinhamento governo estadual e governo municipal, onde nós monitoramos todos esses focos de queimada e, de forma rápida, avisamos aos municípios onde está tendo, eles enviam as suas brigadas e depois, dependendo do tamanho daquela queimada,
tem um apoio ali da SEMAR, tem um apoio do Corpo de Bombeiros, inclusive da Polícia Militar, com helicóptero para combater incêndios em áreas que estão de mais difícil acesso. Mas a gente tem avançado bem nesse sentido. E a gente quer mais. A gente quer também que essas brigadas elas estejam equipadas. Então, municípios já estão ajudando, equipando com os melhores equipamentos, mas a gente vai fazer um volume, um investimento aí, né, de mais de 5 milhões em equipamentos nos próximos anos. Vamos receber em breve alguns equipamentos que vão começar a entregar para os municípios. Nessa parceria, que aí ele vai ter o profissional, ele tem o equipamento e eles podem agir de forma preventiva, como alguns municípios já vêm fazendo, onde uma determinada pessoa quer fazer ali a sua queimada, porque tem, né, que fazer a sua roça, como diz, eles já fazem ali um chamamento para esses brigadistas acompanharem, e isso tem evitado danos maiores. E aí a gente quer avançar cada vez mais, como eu falei aqui, o projeto é que todos os municípios estejam capacitados, tenham as suas brigadas, tenham equipamentos para que a gente possa agir de forma preventiva e, caso ocorra de acontecer algum incêndio, haja ali uma ação rápida para apagar aquele fogo e combater aquele incêndio, que isso com certeza vai proteger não só os nossos biomas, a nossa fauna, a nossa flora, mas também é uma questão de saúde humana. Secretário, eu queria tratar uma questão com o senhor que é, assim, de um modo geral, eu sempre, quando converso com algum secretário, especialista, a gente sempre fala de temas que são importantes. O meio ambiente é importantíssimo, como educação financeira, os alunos serem preparados para lidar com a tecnologia, com a informática, evitar, por exemplo, o vício das redes sociais, saber usar de forma produtiva. Então, são vários assuntos que não existiam tempos atrás e que hoje fazem parte do nosso dia a dia. E só uma forma de preparar os jovens e preparar uma futura geração é com a educação. Porque senão a gente coloca os jovens em contato com essas realidades e eles são engolidos, porque não tem nenhum preparo anterior, nenhum preparo inicial. No caso do meio ambiente, que é assim, de extrema importância, a questão da conscientização. Como é que a Secretaria tem trabalhado a conscientização para que, desde cedo, essas crianças possam ter informações e a noção clara da importância, não só de preservar, de não desmatar, mas de propagar essa ideia para outras pessoas? Pronto, Douglas, perfeito sua colocação. Desde que eu cheguei na SEMAR, a gente sempre gosta de reiterar, né, que a educação ambiental é primordial para a gente trabalhar principalmente preventivamente, para a gente não ficar apagando fogo, né, como diz no ditado popular, tendo ali um problema de desmatamento, tendo um problema de lixo jogado de forma irregular, e eu tendo que consertar o que já começou errado, porque faltou o quê? Educação. Então, o que é que a gente tem feito? Na parte de educação ambiental, a gente tem a questão do selo ambiental, que é o ICMS ecológico, onde um dos critérios para os municípios terem a maior parte na arrecadação do ICMS está vinculado aos projetos de educação ambiental que eles fazem o quê? Com as suas crianças, com ali aqueles alunos e alunas que estão na educação municipal. Então, eles têm feito isso e a gente monitora do ponto de vista municipal e, claro, vamos até além. Nós colaboramos com os municípios, com a entrega de mudas, com a assessoria técnica para capacitar os professores na parte de educação ambiental e também formando, em alguns casos, por exemplo, a gente teve recente em Sebastião Leal e fizemos ali a formação do Brigadista Ambiental Mirim, né, que é um projeto que dura 1 ano, onde foram escolhidos ali aproximadamente 100 alunos, que eles recebem um kit e vão ter aulas específicas para tratar, por exemplo, né, o combate ao fogo. Não eles indo combater o fogo, claro, mas por meio de materiais didáticos, eles terem histórias onde a gente vai falar por meio dos nossos profissionais o cuidado, por exemplo, a não ter, né, uma queimada, né, a um determinado caso de caça que é proibido. Então, nós vamos conscientizando essas crianças para que eles tenham um papel de conscientizar as suas famílias. Isso é muito importante. Além disso... O que o senhor falou aí é o processo inverso. Né? As famílias, os pais, já não tiveram essa preparação, não procuraram ter, e aí fica impossível essa informação chegar via pai e mãe. Então, é o aluno que recebe e conscientiza os pais. É o inverso. Né? É isso mesmo. Então, isso acaba até conscientizando eles de forma ali mais rápida. Então, isso é importante, a gente tem visto que isso dá resultado também. Mas eu tenho também aquele aluno do ensino médio, que é da Secretaria de Educação, né, do Estado do Piauí, que a gente também faz um trabalho. Então,
Antes de vir, hoje eu tive reunião com a minha equipe, tenho viajado muito esses dias, mas eu tenho feito reuniões semanais para a gente alinhar, e a gente tem algumas metas, e uma das metas que a gente tinha era fortalecer a política de educação ambiental no estado do Piauí, que já cumprimos. E agora o que é que a gente faz? A gente faz um acompanhamento, é uma parceria entre SEMAI e SEDUC, onde os nossos profissionais visitam as escolas estaduais, né? Claro que a gente tem que aprimorar, tem que avançar mais, mas já é algo que, por meio de uma palestra ali de 30 minutos a 1 hora, nós fazemos ali uma conscientização desses alunos, tratando vários temas, tratando o próprio meio ambiente, com a plantação de mudas, a importância dessa questão das mudanças climáticas. Falamos também da questão da água, para o uso adequado, o reuso de água. Falamos da proteção animal, principalmente aí dos animais domésticos que hoje tem, mas, claro, também falamos dos animais silvestres que há nessas cidades, onde tem a maior parte das florestas, e também do fogo, que é um outro ponto importante, como nós tratamos aqui, de combate a incêndios. Então, para você ter uma ideia, nós, de aproximadamente 600 escolas estaduais que a gente tem, é um pouco a mais ou um pouco a menos, aí também não tem o número exato, mas nós, só nesse ano, já visitamos 218 escolas. Ou seja, nós estamos ao longo, né, desses 4 anos, do governador até o próximo ano, a ideia é visitar todas, fazendo palestra de conscientização, e a cada ano a nossa meta é aprimorar para que isso esteja lá vinculado na grade curricular, tanto das crianças, mas também do ensino médio, porque aí eu tenho uma formação contínua e esses jovens vão sair ali já com a consciência mais aprimorada em relação a toda a parte do meio ambiente. Falei aqui 4 pontos: fogo, meio ambiente, água, né, proteção animal, mas eu tenho também a questão da destinação de lixo, que é algo que a gente vem avançando também. Para você ter uma ideia, o Piauí tinha um grande problema em relação a isso, mas vários municípios já estão aderindo ao lixo zero, né, para fechamento dos seus lixões, além da parte da coleta seletiva, da questão disso, a questão do fechamento dos lixões e destinar o lixo da forma adequada por meio dos aterros sanitários. Então, é algo que a gente vem trabalhando também muito. Secretário, muito obrigado pela presença. Prazer receber o senhor aqui, e fica o convite para o senhor voltar mais vezes, porque o meio ambiente é um assunto que se renova, né? Novas ações, novas demandas, novos desafios. Então, o senhor está convidado para retornar. Bom, Douglas, eu que agradeço aqui o espaço para a gente poder falar um pouco dessas ações. Você viu que a parte ambiental é bem extensa, a gente poderia passar muito mais tempo aqui falando. Dá para ter uma pauta só para falar sobre recursos hídricos, que é uma pauta também que a SEMAR, ela coordena. Mas agradeço aqui o espaço, me coloco à disposição, que a gente quer cada vez mais mostrar a transparência do trabalho que vem sendo feito, junto com o governador Rafael Fonteles, para que a gente proteja o meio ambiente. Eu sempre digo que essa questão das mudanças climáticas, o nosso estado, principalmente Teresina, né, são cidades muito quentes, né, e a gente tem que ter um cuidado cada vez maior com a natureza e com o meio ambiente para a gente poder, né, mitigar essa questão das mudanças climáticas. São várias ações que serão feitas. Então, muito obrigado aqui, parabéns pelo trabalho, parabéns pela audiência. Obrigado, secretário, mais uma vez.